Quero fechar esse vídeo para te contar tudo o que existe de verdade no mais novo escândalo envolvendo o Corinthians. Algumas semanas atrás, uma série de publicações dando conta de um desaparecimento de milhares de peças enviadas pela Nike ao Timão. Houve quem dissesse que sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais ao Corinthians. Primeira informação importante, ninguém consegue precisar quantas peças desapareceram do Corinthians. Até porque, durante toda a era Augusto Melo, de janeiro de 2024 a maio de 2025, não existia controle sobre o almoxarifato. Então, se sumiram 5, 10, 15 mil peças, ninguém sabe e nem saberá. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu queria contar para vocês. A partir do momento em que o Osmar Stabile assume o Corinthians, no dia 26 de maio de 2025, logo em junho, o clube passa a criar um sistema de controle dessas peças, que não ficavam mais no Parque São Jorge, e sim no centro de treinamento Joaquim Grava. A partir desse momento, qualquer peça retirada do almoxarifado e havia a necessidade da assinatura dos responsáveis, e somente algumas pessoas poderiam retirar essas peças. Foi nesse contexto mais recente, de 6 meses de controle, que Marcelo Munhoz, que é diretor de TI do Corinthians, fez um relatório para demonstrar quais eram os responsáveis pelas retiradas de peças, que incluem camisas, calças, calções, tênis, capas, enfim, uma série de produtos, não são só camisas de futebol, tá? E esse relatório do Marcelo apontava o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, aquele mesmo responsável por toda a investigação do caso Vaidbet, como responsável pela retirada de 131 peças do almoxarifado. Eu tive acesso ao relatório do Marcelo e posso assegurar que dessas 131 peças apontadas por ele, o Armando pegou apenas 47 peças. Dessas 47, 10 foram usadas para a formação de 2 kits, que acabaram entregues para diretores do Corinthians que precisaram dos kits para acompanhar, por exemplo, a delegação. Então sobraram 37 peças retiradas pelo Armando Mendonça num período de 6 meses. Ele foi apontado como um dos grandes responsáveis por retiradas de peças, o que não é verdade. De 131 para 37 é uma enorme diferença. Dessas 37 peças, como é que o Armando explica a retirada de todos esses materiais? 3 calções, por exemplo, do ano passado, foram retirados para utilização própria. Ele acompanha o Corinthians em praticamente todas as viagens. E ele utilizava esses calções para acompanhar o time no dia a dia de treino, na viagem, enfim. O restante foi utilizado para fazer relacionamento institucional. Ele vai visitar, por exemplo, o dirigente de outro clube e leva a camisa. Ele vai visitar uma autoridade de São Paulo ou de outra cidade e leva a camisa como uma espécie de cortesia. Só queria, para completar, relembrar ou revelar que essa retirada de camisas para relações institucionais é algo absolutamente comum. O Memphis Depay, em uma das datas FIFA desse ano, levou 30 camisas do Corinthians para distribuir entre atletas da seleção holandesa. Funcionários do departamento de futebol, integrantes da comissão técnica e outros diretores fizeram retiradas bem superiores a essas 37 camisas do Armando Mendonça durante todo esse período. E você, o que pensa sobre mais um escândalo envolvendo o Timão? Todo aquele material que sumiu na era Augusto Melo certamente não será mais recuperado. Enorme prejuízo para o Corinthians. Preciso te contar agora que Doria, zagueiro brasileiro com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Doria, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Doria passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Doria sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco,
acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Doria com o Atlas está bastante avançada. E o Corinthians precisará baixar em 5 milhões de reais por mês sua folha salarial para cumprir a projeção orçamentária de 2026. Nessa semana, membros do Conselho de Orientação do Corinthians foram apresentados ao planejamento financeiro e à necessidade de um corte drástico nos custos do timão. Corinthians que, nesse momento, tem 505 milhões de reais com despesas com o pessoal, vai precisar, em 2026, reduzir para 410 milhões, uma queda de 19%. No futebol, essa queda vai ser também importante. Corinthians, nesse ano de 2025, gastou 435 milhões com futebol, despesas com o pessoal. Para 2026, esse número vai ter de cair para 354 milhões. Bora para o número mensal. Se a folha do Corinthians nessa temporada girava na casa dos 33 milhões e 400 mil, incluindo impostos, ela vai precisar cair para 27 milhões e 200 mil reais, 5 milhões a menos por mês. Esse valor equivale a quase aquilo que custa Memphis Depay. Como eu já contei para vocês que o Memphis fica até a metade do ano, o Corinthians vai precisar encontrar outras soluções para diminuir o custo do seu time de futebol. O Corinthians também fará uma série de ajustes em outros departamentos não ligados ao futebol. Por exemplo, hoje o Timão tem cerca de 1.200 funcionários. O presidente Osmar Stabile está sendo convencido a contar com apenas 800 para o ano que vem, o que representaria um corte de 400 pessoas. Só para completar, registrar que o Corinthians ainda vai precisar de 151 milhões de reais com vendas de atletas no próximo ano e estima ser capaz de faturar 335 milhões de reais com direitos de transmissão. Já em relação a patrocínios, 255 milhões de reais com um salto de 47 milhões em relação a 2025. E você? Acha possível tirar 5 milhões de reais da folha do Corinthians? Já uso o espaço para comentário para apontar o que você faria. Comente sobre o que quiser também em relação ao vídeo. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Informação exclusiva: descobrir quanto o Corinthians deve faturar com a renovação do seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O contrato atual assegura ao Timão 103 milhões de reais. As partes estão se acertando para que o novo vínculo garanta ao Corinthians 150 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse acordo pode alcançar 200 milhões de reais por temporada. O presidente Osmar Stabile sonhava em ter 200 milhões de reais fixos por ano. Não conseguiu, conversando com uma série de casas, e o Corinthians está aceitando essa oferta de 150 milhões de reais, o reajuste de praticamente 50% nos vencimentos. Vale a lembrança de que com 103 milhões de reais o Corinthians já tinha o segundo melhor contrato de patrocínio master, à frente do Palmeiras com 100 milhões e do São Paulo com 78 milhões. O grande ponto é que recentemente o Flamengo se acertou com a Betano num contrato de 268 milhões de reais por ano. Até por isso o Corinthians passou a buscar interessados em 200 milhões de reais, não alcançou e deve bater o martelo em 150 milhões de reais. O contrato atual, que se encerra em junho de 2027, deve ser prorrogado até dezembro de 2029. Para completar, registrar que o Corinthians cumpre tabela na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, nesse domingo na Neoquímica Arena, e a tendência de um público baixo. Acho que a diretoria errou ao não baixar bem o preço dos ingressos. A partir da próxima quarta-feira já se inicia a Copa do Brasil, confronto de ida contra o Cruzeiro no Mineirão, a volta marcada para a Neoquímica Arena no fim de semana. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Preciso te contar agora que o Corinthians deve perder um jogador titular em 2025 para o próximo ano. Negociações com Angeleri não avançaram. No mês passado, representantes do zagueiro e lateral argentino estiveram em São Paulo para conversar com o Fabinho Soldado. O Angeleri exige um reajuste salarial, como havia sido combinado quando ele troca o Getafe pelo Corinthians no primeiro semestre desse ano. O problema é que a proposta ou a promessa havia sido feita pelo Augusto Melo, que não é mais presidente. E desde então, além da mudança no comando, houve também muita dificuldade do ponto de vista financeiro. A atual diretoria entende que não é capaz de oferecer um reajuste para o Angeleri, que cobra essa grana para permanecer. O contrato se encerra em 31 de dezembro. O lateral argentino de 31 anos de idade já foi procurado por outros clubes e, embora dê preferência para o Timão,
deve acabar se mudando. A tendência é que ele não fique, a menos que o Corinthians consiga melhorar a proposta. Já foram 2 rodadas de negociações e nenhuma delas avançou. Angeleri, desde que foi contratado do Getafe, esteve em campo em 39 jogos. Como lateral e zagueiro, deu 2 assistências, ainda não balançou as redes. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Maicon recebeu nova oferta para ficar. Só para lembrar que o Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk e seu contrato com o timão de empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Na semana passada, Corinthians procurou o Shakhtar sugerindo mais um ano de empréstimo, ainda não houve resposta. E a tendência é que o Shakhtar diga não à oferta, até porque o Corinthians deve 2 empréstimos, 500 mil euros cada, dívida de 1 milhão de euros, que já foi inclusive alvo de uma condenação da FIFA. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e a qualquer momento o CAS vai sentenciar o Corinthians ao pagamento de 1 milhão de euros sob risco de mais um transfer ban. Qual é a lógica de o Shakhtar emprestar o Maicon para um clube que já o pegou por empréstimo 3 vezes e nas 2 vezes em que precisou pagar não o fez? A tendência é que o Corinthians seja obrigado a comprar o Maicon, sob o risco de perder o atleta. Vale a lembrança de que esse 1 milhão de euros devido pelo Corinthians hoje equivale a mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais. A saideira sobre o timão, o Corinthians abriu mão do goleiro Arthur Borg, que vai em definitivo para o Verona. Era um atleta cujo contrato se encerrava no primeiro semestre do ano que vem. Para não perdê-lo de graça, o Timão concordou em ficar com 20% do valor de uma venda futura. Quero falar agora sobre o Corinthians condenado a pagar quantia milionária a um atleta que esteve em campo em apenas 3 jogos. Eu me refiro a Jonathan Cafu, que processou o Corinthians cobrando 2,5 milhões de reais. Ele teve vínculo com o Timão entre 2020 e 2023. E entre outras cobranças, ele alegava não ter recebido o fundo de garantia. O Corinthians já foi condenado ao pagamento do FGTS. E embora o valor não esteja definido, dá para imaginar uma conta de algo na casa de 1 milhão e 100 mil reais. O Cafu ainda vai tentar receber outras verbas, mas ele já teve uma derrota importante. Cafu pediu nessa negociação com o Corinthians que ele tivesse a justiça gratuita. O Corinthians rejeitou esse pedido, ou pediu que a justiça negasse. Lembrando que enquanto atleta do Corinthians, o Cafu tinha direito a 450 mil reais por mês. A pergunta que eu deixo é, o que mais te surpreende? O fato de o Jonathan Cafu ter jogado apenas 3 vezes pelo Corinthians ou o fato dele ganhar, enquanto atleta do Timão, 450 mil reais mensais? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.